Hoje, o Ministério Reconciliação traz o tema que é os fariseus. É isso aí que você ouviu. Os fariseus. É isso aí. Hipócritas, fariseu e escribas. É destes três elementos que nós queremos abordar hoje dentro da série Assassinos e Assassina. Com todo respeito, eu peço a ti que abra a sua Bíblia. Vamos entender, segundo a palavra do Senhor, quem são realmente os fariseus, ou seja, quem são realmente os escribas, ou seja, quem são realmente esses hipócritas. É isso que nós queremos entender. Segundo a palavra daquele que fez o céu e a terra. Queremos entender segundo a palavra daquele que é o Yeshua. Queremos entender segundo aquele que fez todas as coisas vieram a existir por meio dele, o grande Rei. É deste que nós queremos nos basear, é das palavras dele que nós queremos caminhar, é das palavras dele que nós queremos nos basear. Somente isso. Por esta razão, eu peço a ti que abra o livro de Mateus, por favor, com todo o respeito, abra comigo o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 15. Já achou, meu caríssimo irmão? Ainda? Por favor, são mais 10 segundinhos para que eu lhe aguarde e encontres o livro para que eu e você lêssemos juntos. Entendes? Ou já encontrou? Que bom! Vamos lá? Mateus 23, 1 a 15. Livro de Mateus, São Mateus. O que Mateus nos diz a respeito dos fariseus? O que Mateus está tentando nos explicar a respeito dos fariseus? Ou o que realmente este livro tão abençoado está tentando nos mostrar? Quem são realmente os escribas, os fariseus e os hipócritas? É isso aí, por favor. Com todo respeito, preste atenção na leitura que nós queremos meditar nesse exato momento. Assim diz a bendita palavra do Rei dos Reis. Assim diz a bendita palavra do Yeshua. Assim diz a bendita palavra daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Assim diz a bendita palavra daquele que é a luz para a escuridão. Assim diz a bendita palavra daquele que só ele tem o poder de perdoar os pecados dos pecadores. Assim diz a bendita palavra do caminho e a verdade. Assim diz a bendita palavra do Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Então falou Jesus à multidão e os seus discípulos. Preste bastante atenção. Para que você não seja o mesmo. Para que você não seja mais enganada. Para que você não seja mais enganado. Preste bastante atenção, meu caríssimo irmão. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Eu não terminei. O terceiro diz assim a bendita palavra do Senhor: pois praticai tudo o que vos disserem, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Quem? Os fariseus, os próprios hipócritas. 4. Pois atam fardo pesado e difícil de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com dedo querem movê-lo. 6. E amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7. E as saudações nas praças e serem chamados de homens rubins, ou seja, mestre. Amam de serem chamados mestres ou pai, ou seja, talvez rei. E aí, continuando para não ser muito longo, vamos passar para o 13. Diz assim a bendita palavra do Senhor: mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando.
Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que deverás as coisas das viúvas sobre protesto e prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigores no inferno. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazerem e prosélito, e depois de terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Uau! Ai de vós, condutores cegos, pois que dizes, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas aquele que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ah, uau! Ai de vós, fariseus, ai de vós, escribas, seus hipócritas. Essas não são as minhas palavras. Essas palavras que nós meditamos são as palavras do grandioso Rei, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivente. Essas palavras, espero que você compreenda, não são as minhas palavras, nem sequer o meu próprio pensamento, mas são as palavras do Rei dos Reis. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Jesus senta com a população. Jesus senta com a população, e não somente a população, mas estava ali os mais achegados para ele, a quais são os discípulos. Então ali Jesus alerta automaticamente os discípulos, diz aos discípulos estas palavras que nós terminamos agora de meditar, que nós acabamos agora de meditar. Deus mostra a verdadeira personalidade daquilo que os seus discípulos, que a população não consegue enxergar. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus é aquele que lê os pensamentos dos homens, consegue ver aquilo que o homem não é capaz de ver. Jesus vê o interior do homem, aquilo que um homem normal não consegue ver. Jesus lê o pensamento dos homens, aquilo que o homem não consegue fazer. É a razão pela qual Jesus, conhecendo muito bem os sacerdotes daquela época, Jesus conhecendo muito bem os escribas daquela época, então Jesus, por este fato, vem alertar a população. Jesus vem alertar os seus discípulos, vem alertar os seus discípulos no intuito dos seus discípulos não se tornarem como esses hipócritas, e vem alertar a população para que não se deixem enganar por esses hipócritas. Você consegue compreender? Não são as minhas palavras. Talvez você seja um pastor e talvez nesse exato momento esteja a ferir a tua sensibilidade. Não são as minhas palavras, mas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele vem advertir, porque eu garanto que nesta multidão havia sim vários sacerdotes, mas que não estavam se apresentar como sacerdote, porque aqui Mateus diz que havia a população e havia automaticamente aqueles que são mais achegados, os seus discípulos. Mas eu garanto que entre esta população havia sim os escribas, porque os escribas estavam ali para apontar, para anotar todas as coisas que estavam a acontecer naquela época, o mesmo procedimento que Mateus também fazia, anotando, fazendo anotação dos acontecimentos perante a Jesus. Então, Jesus, por este fato, alerta os seus discípulos para não serem ou para não seguir o mesmo rumo desses. Mas é algo que a população não via. Aonde? Nos sacerdotes. Por quê? Porque a população, geralmente nós, não conseguimos enxergar qual é o pensamento daquele que nós temos como líder, daquele que nos leva a um determinado lugar. Nós conseguimos ver a ideia, aquilo que ele exprime para nós. E isso nós testificamos é que realmente é este o objetivo. Mas aquilo que está dentro do coração do mesmo, a gente não consegue ver. A gente é cego totalmente daquilo que é o objetivo dele, que está dentro do seu coração. Mas Jesus conhecia muito bem quem eram aqueles sacerdotes que faziam sacrifício, que recebiam automaticamente as vacas, que recebiam muito bem todos os alimentos, todos os animais para fazerem sacrifício de purificação do povo. Mas é a este mesmo que o Senhor vem falar: ai de vocês, escribas, hipócritas e fariseus. Ai de vocês. Por quê? Porque Jesus vê homens que se dizem ser filhos e servos do Senhor, fazendo certas coisas que não agradavam Jesus. Eles até poderiam muito bem enganar a população, mas não poderiam enganar Jesus, porque Jesus é aquele que sonda o pensamento dos homens.
Então Jesus, por este fato, ele alerta automaticamente a população, alerta aos seus discípulos. Primeiro alerta, peço que você preste bastante atenção, primeiro alerta aos discípulos para não se tornarem como os mesmos. E alerta a população para que não se deixem enganar pelos mesmos que se dizem ser homens de Deus. Entende? Poderemos até ver os seus frutos. E nos seus frutos, os mesmos têm sempre a tendência de justificar pelos certos erros ou pelos certos fundamentos que dão sentido de tolerar as mesmas atitudes dos mesmos. Mas só que Jesus não está a trazer simplesmente as suas ações, mas Jesus está a trazer o pensamento que homens e mulheres que estavam ali não conseguem enxergar. Assim como Jesus disse que automaticamente eles dizem para a população fazerem, mas eles não fazem aquilo que dizem para que a população pratique. Eles dizem para a população, fazem isso, ele carrega automaticamente fardos sobre a população e não carrega os mesmos fardos que eles colocam mediante da população. Eles dizem para a população, vocês devem fazer esse sacrifício, vocês devem fazer isso para alcançarem as vossas bênçãos, vocês devem fazer isso para que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Mas eles não fazem os mesmos sacrifícios, é a razão pela qual Jesus está falando. Eles colocam peso, eles colocam fardo mediante das costas do povo, mas eles não carregam, nem sequer colocam as suas mãos diante do mesmo fardo. Jesus está a falar, estes não têm piedade para vocês, não têm piedade de vós. Estes automaticamente se aproveitam da vossa fragilidade. Estes automaticamente não têm o objetivo que você pensa que é automaticamente um dos objetivos é amar-vos e automaticamente vos levar em direção para o reino de Deus. Ali também diz, ai de vós que fechais o reino de Deus para aqueles que sondam o reino de Deus. Aí parece que estamos diante de uma contradição. Jesus diz que automaticamente eles fecham as portas do reino de Deus para aqueles que procuram o reino de Deus. Mas como um sacerdote é capaz de fechar o reino de Deus? Por que Jesus estava a explicar isso? Porque naquela época o povo só poderia ser purificado, o povo só poderia ser perdoado por intermédio de um sacerdote. Então, o homem a qual pecou contra Deus tinha que preparar uma oferta, automaticamente levando para o sacerdote, e ali o sacerdote poderia fazer um ritual para que assim o pecado daquele homem seja sequer perdoado. Mas só que neste ato ainda há hipocrisia da parte do mesmo indivíduo que diz que vai trazer purificação da parte daquele que está impuro. Entende? Porque é complicado aquele que carrega consigo a escuridão trazer luz para aquele que precisa da luz. Entende? É complicado aquele que carrega consigo uma grande sujeira, trazendo automaticamente purificação daquele que necessita ser purificado. É complicado daquele que se diz ser luz, mas no fundo não é luz, trazendo uma luz para a população quando a população está automaticamente perdida. Primeiro precisamos compreender, hoje, atualmente, nesta época, no século XXI, nessa nova geração, quais são os papéis fundamentais dos pastores. Quero dizer que eu não sou contra os pastores atuais, eu não sou contra os ministérios, os missionários atuais, eu não sou contra os evangelistas atuais, mas que realmente quando olho para as suas práticas de tantos outros pastores automaticamente que eu conheço, outros pastores angolanos, porque na verdade eu sou angolano, olho para os pastores que são os meus irmãos que fazem parte de Angola, eu parece que sem dúvida eu olho e sem medo de errar, eu considero os mesmos de hipócritas, fariseu. Porque na verdade nós só chamaremos um nome quando o contexto do mesmo, as práticas do mesmo, está segundo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos alerta aqui no livro de Mateus 23. Porque Jesus se refere automaticamente àqueles pastores que se aproveitam da fragilidade da população. Aí Jesus menciona automaticamente, se refere aos pastores automaticamente que se aproveitam de quem? Das viúvas. Aí, automaticamente, Jesus se refere dos pastores que impedem a salvação ou que impedem automaticamente a bênção na vida de outras pessoas.
Precisamos compreender que o pastor tem um papel crucial no meio social. O pastor é como se fosse um portal onde as pessoas têm acesso àquilo que o mundo não poderia ter dado acesso a eles. Os pastores automaticamente estão aqui na terra como se fosse alguém automaticamente, não como se fosse, mas sim como a boca de Deus, assim como os profetas, para atender a necessidade automaticamente da população que tange espiritualmente. Eles trazem um grande contributo no meio social, porque devemos compreender, pois embora nós temos uma governamentação automaticamente, mas também temos um lado religioso, e este lado religioso também tem o seu papel crucial, tem o seu papel fundamental mediante da sociedade. Agora me vem um bocado, um ponto de exclamação, vendo a atitude dos nossos pastores, vendo a atitude daqueles que se dizem ser missionários, vendo a atitude daqueles que se dizem ser filhos de Deus, vendo a atitude automaticamente daqueles que se dizem ser enviados por Deus. Me é ainda complicado ter a certeza absoluta se esses homens automaticamente vêm da parte de Deus. Porque de um lado eu vejo que eles realmente são muito inteligentes. Eu quando ouço uma pregação do mesmo, eu vejo automaticamente quão inteligência o mesmo possui. Mas de outro lado eu consigo perceber que é simplesmente uma inteligência porque as práticas dele não coincidem com aquilo que ele fala. Nós vemos um homem que se diz ser filho de Deus, mas que de um lado é um homem muito arrogante. Nós vemos de um lado um homem que se diz que é filho de Deus, mas de um lado nós vemos que é um homem cheio de ambições. Nós vemos o homem que se diz ser enviado de Deus, mas de um lado é um homem que procura extorquir as viúvas, que procura automaticamente se apegar para os bens daqueles que são de alto nível social. Você consegue compreender? Eu vejo pastores que se dizem ser filhos de Deus, que se dizem ser enviados de Deus, que falam muita asneira, que olhando para aquilo que eles pregam, porque entendendo que a pregação todo mundo ensaia, ou todo mundo aprende a pregar. Eu garanto que o difícil é realmente praticarmos aquilo que nós pregamos, ou praticarmos aquilo que nós falamos mediante a população. Até podemos falar tão bem, podemos pregar tão bem, podemos cativar as pessoas, podemos impressionar as pessoas com a nossa retórica ou com a nossa maneira de pregar. Mas o que está contrapartida, aliás, são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos mediante a sociedade, não mediante um altar onde nós temos o privilégio de pregar para a população. Mas quando nós descemos do altar, o que a gente fez? Ou o que a gente faz? Porque, na verdade, um bom homem de Deus, um bom enviado de Deus, um bom profeta é aquele que faz as mesmas coisas que faz no altar. No altar é uma pessoa e quando sai do altar é a mesma pessoa. Não é aquele que no altar faz o que é diferente e quando sai do altar faz algo que é diferente, é aquele que ofende as pessoas, é aquele que automaticamente despreza as pessoas, é aquele que automaticamente em coração dele não se encontra nem sequer uma gota de misericórdia, é aquele que não perdoa o seu próximo. Mas estes mesmos se dizem ser filhos de Deus, se dizem ser profetas de Deus, se dizem ser automaticamente enviados de Deus. Ai de vocês, hipócrita! Ai de vocês, escribas! Ai de vocês, fariseus! Porque é fácil se intitular automaticamente que você é um homem de Deus. Porque, na verdade, por um bom tempo, você pode até dizer que é um homem de Deus. Mas tem de ter em conta que, ao longo do tempo, as pessoas vão conhecer um outro lado do céu. Assim como tantos outros homens de Deus que foram envergonhados pela mídia, que foram envergonhados pelos seus comportamentos mediante a mídia. Não quero aqui mencionar qual pastor ou qual profeta que foi envergonhado, mas lembra-te que as nossas atitudes refletem aquilo que nós somos, que as nossas palavras refletem realmente aquilo que nós somos, que as nossas palavras fora do altar refletem automaticamente e concluem automaticamente que realmente nós somos de Deus ou não somos de Deus. Então, para os discípulos, o Senhor vem alertar a todos eles
que não sejam como os mesmos que sentam aos primeiros lugares das sinagogas, que procuram ser cumprimentados quando estão no meio social, que procuram estar em lugares ou assentos maiores ou de alto patamar. Não. Jesus está falando para os discípulos, para vocês sejam simplesmente humildes. Sejam simplesmente humildes, sejam o que vocês são. E pregam o Evangelho como o Evangelho é. E praticam as boas ações. Que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não. Você consegue compreender? Jesus está a alertar aos seus discípulos para não serem como os fariseus, os escribas. Por quê? Porque Jesus considerava esses mesmos escribas, esses mesmos fariseus de hipócrita. Por que hipócrita? Porque são pessoas que conheciam a verdade, mas não praticavam a verdade. São as pessoas que diziam para os outros, vocês devem caminhar assim, vocês devem fazer assim, vocês devem olhar assim, vocês devem se vestir assim. Mas os mesmos nem sequer um pingo faziam daquilo que eles comunicavam às pessoas. A estes, Jesus os considerava de hipócrita. Quanto aos escribas, os escribas mencionam automaticamente que foram os homens dos papiros que escreviam os acontecimentos daquela época. É complicado alguém que escreve para alguém, mas não pratica as mesmas coisas que o mesmo escreve. É como nós se deparamos com alguém que escreve um livro, mas não lê o livro. Ou seja, escreve um livro, mas não pratica as mesmas coisas que escreveu no seu livro, ele como autor. Acho que é lógico aquele que escreve o livro e as suas ações coincidem com o livro que ele escreveu. Então, Jesus considera esse de quê? De hipócrita. Agora, quanto à população, Jesus se refere a uma chamada de atenção muito essencial. A palavra do Senhor nos diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Jesus diz claramente que o seu povo se perde por falta de conhecimento. Eu garanto que hoje tudo é comercializado, até a palavra do Senhor nós estamos a comercializar. Tudo nós queremos mexer, até na palavra do Senhor queremos mexer. Até teologia, ensinamentos bíblicos nós queremos cobrar para as pessoas. Até cultos, eventos religiosos nós queremos cobrar as pessoas. Eu não sei se realmente nós não estamos também sendo classificados como os fariseus, como os desses hipócritas. Porque recebei de graça e dei de graça, esta é a palavra do Senhor. Porque dele nós recebemos de graça, a sabedoria nós recebemos de graça, o Santo Espírito dele nós recebemos de graça, mas mesmo assim nós estamos a comercializar aquilo que não nos deram o direito de comercializar. Porque não queremos dar de graça. Pois, embora a palavra do Senhor nos diz que devemos dar de graça, o nosso orgulho automaticamente não quer dar de graça. O nosso ser como homem não quer dar de graça em tudo que é extorquir as pessoas, em tudo que é comercializar. Olhamos para outras religiões, aliás, olhamos para outras congregações aqui em Angola, realmente é uma casa de comércio, quando se deveria ser uma casa de Deus, mas é uma casa de comércio. Inventam certas coisas, inventam certos dogmas, inventam tantas outras coisas para arranjar simplesmente um meio para extorquir as pessoas. Eu olho para esses fariseus que não têm piedade para as pessoas, porque na verdade aquele que tem piedade para as pessoas entende a aflição da pessoa. Porque quando alguém se encarrega de procurar uma igreja, é porque entende que aí na igreja eu vou encontrar alguém que realmente me ajude no problema que eu tenho. E os pastores de hoje não fazem isso. Não estou a falar que são todos, mas a maioria dos pastores que eu conheço não praticam essa boa ação que Jesus aqui está a se referir. Não praticam aquilo que agrada o coração do Senhor. Ao contrário, automaticamente, estão classificados neste a como Mateus está a tentar nos explicar. Automaticamente, aqueles que automaticamente fazem não para o bem da população, mas para o bem de si mesmo, extorquindo as pessoas, vendendo diante do templo do Senhor, fazendo do nome de Cristo um meio de comércio, fazendo do Evangelho um meio de comércio, fazendo automaticamente da salvação da cruz de Jesus
um meio de comércio. Aí me pergunto, meu irmão, minha irmã, nós que fizemos isto, para onde nós iremos? Porque se realmente nós fizemos isso automaticamente, nós estamos classificados que nós somos aqueles que impedem automaticamente a salvação para os filhos de Deus. Quando poderíamos dar acesso a Cristo Jesus para aqueles que não a conhecem, quando deveremos mostrar a solução, o caminho e a verdade para aqueles que não conseguem enxergar o caminho e a verdade. Nós, no primeiro instante, aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, mas o orgulho acaba simplesmente tomando o coração do homem. Então, para ti, que realmente tem sido automaticamente vítima desses fariseus, para ti, que automaticamente tem sido vítima desses escribas, que automaticamente você tem sido vítima desses hipócritas, então preste bastante atenção. O Senhor está nos dizer para que realmente conhecemos os frutos das pessoas que nós consideramos como os pastores, das pessoas que nós consideramos como líder, das pessoas que nos guiam. Então devemos olhar para os mesmos, que assim as suas ações coincidem com aquilo que ele fala. Você consegue compreender? Precisamos olhar para os mesmos. Se Jesus não está a se referir a estes, porque devemos entender que automaticamente aquele que é verdadeiro expressa a verdade sobre ele. Aquele que é puro expressa a pureza sobre ele. E aquele que não é puro automaticamente expressa a impureza sobre ele. Devemos olhar qual é o tratamento dos pastores locais da tua congregação que tem dado aos seus irmãos. Devemos olhar para os que se têm como presbíteros diante da congregação, quais são as suas práticas, quais são as suas ações. Alguma coisa nós como população devemos tolerar, mas alguma coisa devemos sim analisar, porque nós temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de decidir, temos a liberdade de pensamento. Então é normal que nós analisamos os comportamentos dos nossos pastores, para onde realmente os nossos pastores atuais poderão nos levar. Será que eles nos direcionam realmente para uma vida eterna ou para o inferno? Porque realmente eu conheço alguns pastores que realmente eles guiam, sim, o seu povo para o inferno. E o povo está totalmente na cegueira, mesmo sabendo da verdade, o povo está totalmente na cegueira, porque automaticamente o mesmo conseguiu dominar os seus pensamentos. E a este que domina os pensamentos das pessoas, levando elas para o inferno, eu sim considero que são os maiores assassinatos, altamente perigosos, porque são pessoas que conhecem a verdade, mas escondem a verdade mediante da população. São as pessoas que conhecem a verdade, mas invertem a verdade para a mentira e consideram a verdade como a mentira. Aquilo que é certo, eles afirmam que é errado, e aquilo que é errado, eles afirmam automaticamente que é certo. A este eu considero como os verdadeiros assassinos, porque na verdade a população só procura uma denominação, uma congregação, porque estão aflitas. Porque as pessoas que querem se encontrar com Cristo Jesus, querem encontrar uma paz, e automaticamente eles, quando olham para a Bíblia, encontram, mas eles precisam de alguém que vai nos ensinar dia após dia. Eles precisam de um domingo, de um sábado para cultuar e glorificar o nome do Senhor. Então cabe, é a nossa responsabilidade, é toda a responsabilidade de todo o pastor, sabendo automaticamente o que faz mediante a esta população. Porque aí Jesus nos alerta, dizendo que ai de vocês, fariseus, ai de vocês, hipócrita. Quando diz hipócrita, está se referindo àqueles que não fazem a vontade do Pai. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque a estes hipócritas que o Senhor está a se referir, são aqueles que não têm amor ao próximo. Dizem que amam diante do altar, mas quando saem no altar, é um grande lobo. Dizem que a mentira tem pernas curtas, mas quando sai do altar é um grande mentiroso. Então, devemos analisar. Então, o meu conselho é para você: ouve ele, mas não pratique as mesmas ações dele. Ouve ele, aprenda ouvindo, não aprenda com ele olhando para as suas ações, porque vais acabando sendo como uns também deles, um fariseu, um hipócrita, um escriba. Entendes?
Então não queremos nos tornar como eles, mas queremos nos tornar como Paulo, queremos nos tornar como Mateus, queremos nos tornar como João, queremos nos tornar como Marco, queremos nos tornar como estes homens que deixaram um legado para nós. Senhor Deus, Pai, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar, o Senhor consegue enxergar, meu Pai. Pai, a verdade de um homem, Senhor Deus, nós temos como aquilo que o homem nos apresenta. Mas de Ti, Senhor Deus, Senhor, é aquele que sonda o pensamento dos homens. Por isso eu peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dê a homens verdadeiros para que possam nos conduzir a um caminho verdadeiro também, Senhor Jesus. Pai, nos faz conhecer, meu Todo-Poderoso, aquele que está perante a nós e nos diz que é um homem verdadeiro, Pai. Nos dê entendimento para que nós possamos compreender, Pai. Porque, na verdade, não lemos o pensamento das pessoas e nem sabemos aquilo que se passa dentro dos homens, mas somos conduzidos por Ele e muitas das vezes somos perdidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por estes homens, porque a tudo nós aceitamos, tudo nós abraçamos, tudo nós dizemos sim quando poderíamos ter dito não, mas por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de muita coisa e por meio de necessidade, Senhor Deus, estamos sendo levados, Senhor Jesus, à porta do inferno, Senhor Jesus, porque estes homens, Senhor Deus, até aqui continuam enganando a tua população. Estes homens automaticamente, até os dias de hoje, continuam levando as suas ovelhas mediante a uma porta para o inferno. Então precisamos que o Senhor nos desperte, precisamos que o Senhor nos acorde, precisamos que o Senhor nos livre, Senhor Deus Todo-Poderoso, desses fariseus. Precisamos que o Senhor nos livre desses hipócritas, Senhor Deus Todo-Poderoso, e nos dê a homens verdadeiros para que possam nos conduzir a uma vida eterna, para que possam nos conduzir a um evangelho verdadeiro, para que possam nos conduzir a uma vida, Senhor Deus Todo-Poderoso, uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida, Senhor Deus, que honra o Teu nome, uma vida, Senhor Deus, a qual o Senhor queira que a gente caminhe. E que o nosso propósito não seja apagado por esses hipócritas, mas que cada um de nós viva o seu propósito, Senhor Deus. Que cada hipócrita, Senhor Deus, que está a ouvir esta mensagem, Pai, consiga recuar suas atitudes, consiga recuar os seus pensamentos, consiga recuar os seus comportamentos e voltando a ser um homem bom, Senhor Jesus. Isso nós queremos, Pai, porque muitas das vezes, na verdade, temos sido conduzidos por esses hipócritas, Pai. Envia até nós, Senhor Jesus, homens verdadeiros. Envia até nós, Senhor Jesus, bons pastores. Envia-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, bons sacerdotes. Envia-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, bons missionários. Envia-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, bons profetas. Profetas que provêm de Ti, pastores que provêm de Ti, missionário que provém de Ti. Não que se tutelam, Senhor Deus, de homens de Deus quando não são filhos Teu, Pai. Isso nós queremos, Senhor Jesus. Tende misericórdia desta população. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia desta geração que se perde dia após dia. Tende misericórdia de nós, Pai. E nos desperte ao ponto de nós termos entendimento do certo e do errado. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.